tenho silicone, posso fazer mamografia? Faço os meus exames anualmente, normalmente? Pode e deve, tá? A presença do implante de silicone, ele não impede a realização da mamografia. Mas é importante que a mulher, quando ela vai realizar esse exame, ali num centro de imagem, ela só comunique que tem a prótese de silicone, que daí as técnicas vão tomar todos os cuidados necessários ali. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Imagem e Essência. Aqui é mais do que moda, é sobre se sentir bem por dentro e por fora. Aproveita e já se inscreve no nosso canal. Eu sou Gabriele Scheiben. E eu sou Carolina Haupt. E hoje a gente está com um motivo super especial. Estamos comemorando 2 anos do nosso podcast, né, Gabi? Muito obrigada a cada um de vocês e obrigada a cada convidado que compartilhou suas histórias conosco. E para comemorar esses 2 anos, o nosso assunto de hoje é um assunto que todo mundo tem curiosidade: cirurgia plástica. Qual mulher que nunca se olhou no espelho e se sentiu insatisfeita com alguma parte do corpo? E para contar tudo sobre esses procedimentos, estamos com a doutora Giovana Franco de Souza. Bem-vinda, doutora Giovana. Bem-vinda, Olá, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós já temos várias dúvidas, eu particularmente já tenho várias dúvidas que eu quero saber, né? Então, tá bom. E pra gente começar, conta pra gente como foi essa escolha da cirurgia plástica. Você sempre quis ir pra cirurgia plástica ou foi mudando durante o curso? Como que foi? Então, eu venho de uma família de médicos, né? Eu sou filha de mãe médica, pai médico, meu irmão é médico também. E desde que eu entrei na medicina, eu sabia que eu queria a cirurgia. A cirurgia plástica, eu acabei escolhendo depois de ter a disciplina mesmo na faculdade. E para você fazer a cirurgia plástica, você precisa fazer a residência de cirurgia geral antes. E eu tive a possibilidade de fazer a minha residência com o meu pai. Então, meu pai, ele é cirurgião do aparelho digestivo, ele trabalha num serviço que tem residência de cirurgia geral. Eu fiz os 2 anos, na época eram 2 anos, hoje são 3, né? Mas na época eu fiz os 2 anos de cirurgia geral e ele era um dos meus chefes, né? E eu acabei também gostando muito da parte da cirurgia do aparelho digestivo. Quando eu terminei a residência de cirurgia geral, eu cheguei a prestar a prova para a cirurgia do aparelho digestivo, porque eu gostava muito e também gostei muito de trabalhar com ele. Acabei não passando, e daí naquele ano que eu fiquei acompanhando ainda o serviço, eu voltei a pensar na cirurgia plástica, que já era a ideia inicial, né? E vi que realmente era a plástica que eu queria. Daí eu prestei a prova novamente para cirurgia plástica, passei e fiz a minha residência e agora isso aí já aqui. é o destino dando sinais, né? Exatamente. Que você deveria então, realmente ir não pra era da para ser cirurgia plástica. Exato. Tem que diversificar na família, né? Sim, né? Senão todo mundo... Todo mundo com a mesma Todo especialidade. mundo com a mesma especialidade, né? Então, eu acabei fazendo a cirurgia plástica e daí vi que eu não me vejo fazendo outra coisa. Realmente, não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou muito feliz e muito realizada no que eu faço. Dá pra perceber. E geralmente, pra gente começar, são mais mulheres que procuram o serviço, né? Sim, a grande maioria dos nossos pacientes ainda são mulheres, mas cada vez mais os homens também têm olhado para se olhado assim. de uma Exato. forma diferente e aceitado a cirurgia plástica, né? Sim. Porque o que a gente vê muito hoje é que os homens, eles têm uma forma de preconceito. O que vão falar? Principalmente o homem. Não. Se os amigos descobrem que ele fez lipo, meu Deus, né? Nossa Aquela senhora, coisa. Pra mulher, a outra mulher, ela já quer saber como que foi o procedimento. Já conta tudo, né? Já quer mostrar. O homem não, né? O homem, ele já fica com um pouquinho de receio. O que os amigos vão falar que ele fez lipo, que ele fez esse procedimento ou outro, Mas né? é igual você falou, Carol, é preconceito. É preconceito, mesmo. porque não então, tem problema nenhum, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela naturalidade. Então, os meus pacientes, eles sabem disso. E não vão sair lá do consultório entrando uma pessoa e saindo uma completamente diferente. Não, a ideia é trazer aquilo que tem de melhor mesmo
de que ela cada um amostra. fez alguma coisa, mas não sabe o que. Assim, nossa, que linda que você tá, que bonito que você tá, né? Mas não sabe dizer exatamente o que foi feito. E isso é importante, né? A doutora falou um ponto muito importante, que é a naturalidade. Hoje a gente vê vários procedimentos, as pessoas, às vezes, elas exageram e chega naquela coisa, nossa, você já olha de longe, né? Você já vê que a pessoa, ela fez algum procedimento, você já consegue perceber, né? E o bonito, pelo menos na minha opinião, é essa naturalidade. Você sabe que a pessoa, nossa, ela tá com um corpo bonito, ela tá com um rosto bonito, mas você não sabe exatamente o que foi feito. E a beleza tá na individualidade também, Carol. Na naturalidade e na individualidade. Esse exagero de procedimentos e mesmo cirurgias assim que acabam saindo e indo para o lado mais exagerado mesmo, acaba que todo mundo fica com o rosto parecido, com o corpo parecido. E nós somos diferentes. Com certeza, né? né? E isso que é o bonito da gente, né? E é legal a gente respeitar essa individualidade, né? Não adianta nada eu chegar lá com uma foto de uma artista ou de alguém e falar, eu quero o corpo dessa pessoa. Eu quero o rosto dessa pessoa, né? Então, já aproveitando esse gancho aí, né? Como que faz, assim, quando recebe uma paciente que quer vamos pôr muito silicone? E daí, para a estrutura dela, é muito. Como que tem esse olhar, assim, para você falar para ela, olha... não vai dar pra gente pôr, não assim, cabe tudo isso. Então, assim, Gabi, a escolha da prótese de silicone, ela... existe tudo isso assim ao redor dela. Então, as pessoas vêm com o número, com o volume. Porque a minha amiga, minha prima, minha irmã colocou 500 ml, eu quero colocar. Não é assim, né? Então, a gente precisa entender que a prótese ela tem que ser proporcional ao nosso corpo. Né? Então, a gente faz várias medidas depois da consulta, durante o exame físico, a gente faz várias medidas, a gente vê como que é o tórax da paciente, qual que é o tamanho desse tórax, né? E a prótese, existe o que a gente chama de base dela, que é o diâmetro da prótese, né? O que vai estar realmente encostado ali no tórax, quando a gente coloca. E ele precisa ser proporcional, senão ele fica realmente muito grande. Então, o desejo da paciente, sem dúvida, ele é muito importante na escolha, mas a anatomia dela e o que realmente cabe é essencial ali para porque ele precisa ser proporcional, né? E às vezes a pessoa vem com aquele número, mas não considera, vamos por, nós somos parecidas, mas às vezes você tem altura ou mesmo o biotipo diferente, né? Biotipo, o próprio tórax. O tórax, existem tórax que são mais planos, que a gente chama, outros que são mais abertos. E isso tudo muda também. E às vezes até a própria quantidade que a pessoa já tem da mama, né, também. Pode ser que tenha a mesma coisa e tenha um pouco mais, às vezes a pessoa já tem ali um pouquinho de tecido mamário, um pouquinho maior, sem dúvida nenhuma. Então, tudo isso faz diferença. O desejo da paciente importa? Com certeza, mas a gente precisa colocar algo que atinja a expectativa dela, mas dentro do que cabe na realidade mesmo. E uma forma depois que fique natural, né? gerar frustração até, né? Ficar exagerado demais e ela não ficar satisfeita. E o principal, com relação a... Quando a gente acaba vendo, às vezes, próteses muito grandes ou acima do que cabe mesmo no corpo da paciente, a mama ela acaba indo para lateral, assim. Então, você vê aquela mama que... ele espalha. Exato. Ela vem para o lado mesmo, ela ultrapassa o limite do tórax. E aí aquela coisa que era acaba não ficando tão... Perde a naturalidade e não fica tão bonito. E até pelo próprio tamanho, né? Porque fica aquele negócio enorme, desproporcional ao corpo, né? E já falando em silicone, já puxando o gancho, a paciente ela tem o desejo de colocar silicone. Ela precisa trocar esse silicone depois de algum tempo? Como é que funciona esse procedimento? Carol, as próteses antigamente, há muitos anos, elas existia ali a necessidade de uma troca a cada 10 anos. Tá? Mas, nos últimos anos, as próteses elas têm evoluído, a parte de tecnologia mesmo da prótese. E hoje em dia, não existe mais a obrigatoriedade de uma troca a cada 10 anos. Mas, o que é muito importante? Manter um acompanhamento sempre. E caso exista necessidade, daí sim fazer uma abordagem. Então, como que eu gosto de acompanhar as minhas pacientes? Eu sempre falo, a gente, depois de colocar a prótese, é um acompanhamento anual. Uma vez por ano fazer ultrassom das mamas e a cada 5 anos fazer uma ressonância, para a gente acompanhar a saúde tanto das mamas quanto da prótese. Numa dessas, anos depois, e isso pode ser 5, 10, 15, 20 anos, uma dessas próteses
rompeu, por exemplo, que é uma coisa que pode acontecer. acontecer. Aí, sim, a gente vai indicar a troca da prótese, se for do desejo da paciente. Mas então é aquela coisa, ela vai fazendo o acompanhamento. Exato. Caso haja necessidade, não é aquela coisa, aquele fato, deu 10 anos, Deu 10 preciso anos, trocar. não existe o limite ali. Deu 10 anos, preciso trocar. Isso não tem. É só fazer esse acompanhamento. Mas isso é muito importante. E o importante é lembrar, é um corpo estranho que a gente Sim. coloca, que vai estar ali dentro do corpo. Então, ele precisa desse acompanhamento. E ele não é vitalício, né? Então, ele não é eterno. Então, em algum momento, pode ser que venha acontecer algo que exista a necessidade de uma cirurgia nova. Mas o importante é estar acompanhando para não ser pego de surpresa. Isso né? não quer dizer também que a prótese é ruim, né? Ou que o cirurgião que fez é ruim, né? Não, muito pelo contrário. Então, isso eu também gosto muito de explicar para as minhas pacientes. Então, você vai colocar prótese, certas coisas podem ser que aconteçam e faz parte da estatística. Né? Então, todo procedimento tem seus riscos, existe uma estatística e a gente sempre vai fazer tudo para minimizar tudo, né? Mas a estatística existe, né? Cada Pode cirurgia tem acontecer, seu cada risco, né? cirurgia Exato. é uma cirurgia, né? Mesmo a mais simples, né? Tem seus riscos. E já puxando para os exames, além deste acompanhamento, uma dúvida recorrente das mulheres é: eu tenho silicone, e como é que eu faço? Posso fazer mamografia? Faço os meus exames anualmente, normalmente? Pode e deve. Deve, né? Pode e deve, tá? Então, a presença do implante de silicone, ele não impede a realização da mamografia. Mas é importante que a mulher, quando ela vai realizar esse exame, ali num centro de imagem, ela só comunique que tem a prótese de silicone, que daí as técnicas vão tomar todos os cuidados necessários ali. Mas pode e deve realizar a mamografia anualmente. E o silicone ainda é a cirurgia mais procurada pelas mulheres? Ou pelo menos para você, né? Como que você sente no teu consultório? Atualmente, Gabi, tá bem variável. Tem muitas mulheres que têm vindo procurar o aumento da mama, ou o levantamento das mamas, que é a mastopexia, associada a uma colocação de prótese, quando tem o desejo de aumentar o volume das mamas também. Mas hoje em dia a gente está vendo muito o explante, né? Que é a retirada das próteses. E eu acredito que nós mulheres, a gente tem as nossas fases da vida. Então, a gente vai ter uma fase que eu quero a minha mama maior, eu quero a minha mama mais marcada, natural, mas eu quero ali um colo mais marcado, e daí, para isso, a prótese de silicone está aí para ajudar a gente. E daí, com o passar dos anos, às vezes, a prótese não vai mais fazendo sentido, não vai mais cabendo ali em como você se enxerga naquele momento. E daí, a cirurgia do explante entra nesse ponto. E a gente tem fases, a gente né? Até na consultoria, né? Que a gente vê de estilo também, né? O estilo, às vezes, vai mudando conforme a fase de vida que a gente tá. Então, lógico que a cirurgia é um pouquinho mais complicada, né? Do que só mudar o estilo, né? Um pouquinho mais difícil, mas né, a gente vai se enxergando também de outras maneiras. E às vezes o que a gente dava muita importância, eu acredito assim, pelo menos eu pensando assim, quando eu era adolescente, assim, acho que veio bem no boom da cirurgia plástica, do silicone, assim, era uma coisa que todo mundo queria. Tinha, todo hoje mundo não, queria, hoje né? em dia você já vê mais essa naturalidade. Sim, mas eu mesma, eu acho que não... Quando eu era adolescente, eu pensava em um dia colocar prótese de mama. Hoje eu sou muito feliz com o meu corpo, eu não tenho prótese, mas sou muito feliz. Se um dia tiver que colocar, vou colocar sem problema nenhum. Mas no momento agora, não preciso. Eu sinto que eu não preciso, mas se um dia, com o passar dos anos, a minha mama cair, perder volume, que faz parte do processo de envelhecimento, vou colocar sem problema nenhum. E tem também após a amamentação, né? Que sim, muitas aí mulheres, você tem que... né, que reclamam também, né? Isso, as mamas mudam muito com a amamentação. Então, a mama aumenta muito de volume enquanto a mulher está produzindo o leite. E durante aquele período de amamentação, a parte hormonal, tudo. Então, tem ali uma alteração, não só da mama, como do corpo inteiro também, né? Mas falando da mama mesmo, então, após a amamentação, muitas mulheres se queixam de perda de volume, queda das mamas, às vezes assimetria, às vezes... é porque o meu filho mamava mais de um lado do que do outro, essa minha mama acabou caindo mais do que... Isso pode acontecer.
né? Então, quando a paciente deseja realizar alguma cirurgia nas mamas após a amamentação, a única coisa que a gente pede é o espaço de 6 meses após o término da amamentação, para daí sim realizar uma cirurgia. Para daí dar tempo de voltar, vamos dizer, ao tamanho normal. Ao normal, né? E também para ter parado completamente a produção do leite, né? Então, 6 meses após o término da amamentação, daí pra gente realmente mexer nessa mama. E já que a gente tá falando depois de parto, tudo, também, por exemplo, às vezes flacidez no abdômen, né? Ou tamanho também do abdômen, né? Daí vem aquela dúvida, né? Será que eu faço uma abdominoplastia, uma lipoaspiração? Como que a gente sabe, assim? Então, abdominoplastia e lipoaspiração, cirurgias podem ser feitas juntas, mas são cirurgias diferentes, tá? Então, a lipoaspiração é uma cirurgia que vai tirar o excesso de gordura localizada em alguma parte do nosso corpo. Pode ser no abdômen, nas costas, na coxa, nos braços. E a abdominoplastia, ela vai tirar o excesso de pele e de gordura da região do abdômen. Quando a gente, falando ali na abdominoplastia mais clássica, que é a que a gente mais vê por aí, as pessoas falando, principalmente essa flacidez e excesso de pele ali da região abaixo do umbigo, tá? A lipo não vai tirar esse excesso de pele. Ela só tiraria a gordura. Ela só tira a gordura. Só a gordura. Então, quando você já tem uma flacidez no abdômen e você faz uma lipoaspiração, a tendência é que você ainda fique com um pouquinho mais de flacidez. Tá? Então, você, no caso, a pessoa... tem casos de pacientes que fazem os 2 procedimentos. Você faz a lipo para retirar a gordura e a abdominoplastia para flacidez. A lipo, Carol, a gente pode fazer, se for do desejo da paciente, se tiver indicação. Às vezes a paciente tem um pouquinho de acúmulo de gordura nas costas, na parte dos flancos. Então, a gente faz toda essa lipoaspiração. Ela quer melhorar o contorno corporal como um todo. Então, a gente faz a lipo nessas regiões de gordura localizada. Se for do desejo da paciente, a gente consegue usar essa gordura para fazer um enxerto do glúteo, do bumbum, né? E daí depois a gente realiza simultaneamente a abdominoplastia quando tem indicação. Aí, quando eu faço abdominoplastia, a parte da lipoaspiração do abdômen, a gente só tem um pouquinho mais de cuidado para preservar a parte de vascularização e tudo mais. Então, gosto também de falar para os pacientes que, às vezes, você vai precisar fazer um refinamento de uma lipoaspiração após a abdominoplastia. Se quiser, às vezes, uma marcação leve. Igual eu falei, eu gosto da naturalidade. Então, se for para fazer uma lipoaspiração com um pouquinho de definição, normalmente uma definição mais leve. Mas daí, dependendo para realmente ajudar na preservação da vascularização da parte do abdômen, como vai ter todo o corte ali da parte de baixo abaixo do umbigo. Então, a gente faz uma lipo um pouquinho mais conservadora na região do abdômen e, se precisar, faz um refinamento depois. Daí faz depois uma outra cirurgia. Em outro momento. E a lipo, existem diferenças na lipo? Você pode fazer aquela para ter essa definição, ou você pode fazer só para tirar gordura? Que agora tá cheio de nomes por aí, né? Muitos nomes. São muitos nomes. Explica pra gente, que são muitos nomes, mas o procedimento em si é o mesmo. Então, Lipo HD, né? A lipo HD é lipo de alta definição, né? Que é high definition. Então, é a lipo de alta definição. Mas você pode fazer uma definição alta, que é quando você faz realmente uma marcação maior, para realmente... Uma marcação mais evidente da musculatura. Seria aquele para parecer que o seu abdômen ele tem... definido, trincado. Isso. Mas, Carol, o mais importante é que essa cirurgia, ela acabou sendo popularizada, mas tem que tomar muito cuidado com a indicação dela. Porque não é qualquer pessoa que pode ser submetida a uma lipo de alta definição. Ela tem que ser uma pessoa que cuida da alimentação, que treina, que tem... que você olha assim e você chega a questionar, mas realmente precisa fazer? Seria só aquele... Mas não, a pessoa, ela realmente... existe ali um residual de gordura localizada no abdômen, mas é muito residual para realmente fazer a lipo de definição, né? Para mostrar essa parte da musculatura. Então, na verdade, você vai estar mostrando uma musculatura que já existe ali. É que, às vezes, aquela gordurinha não sai com os treinos, não sai com a dieta, só sai com o procedimento. Mas né? tem que ser uma pessoa que já tenha... Tem que ser uma pessoa que tem todo esse cuidado, tanto antes da cirurgia e principalmente depois, para manter o teu resultado. E falando em depois, né? Deve ter um tempo, né, de recuperação, que vai ter que ficar sem fazer atividade física, como que funciona isso? E acho que esse é o maior medo de muitas pessoas na hora de fazer a cirurgia,
Porque, lógico, a gente sabe que toda cirurgia tem risco. Sim. Mas também tem a recuperação, né? Sim. Eu já ouvi gente que fez e falou de dor, é incômodo para dormir. Então, como que funciona essa etapa? Então, assim, o pós-operatório é muito particular de cirurgia para cirurgia e um pouco particular também, às vezes, de cirurgião para cirurgião. Em geral, parte de cirurgia de face, por exemplo, é uma cirurgia blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, ou a própria cirurgia de face mesmo, que é o lifting facial. São cirurgias que requerem ali alguns cuidados, mas, por exemplo, elas não te limitam a parte de movimentação. Você consegue continuar andando, sentando e fazendo as suas atividades ali. Você volta às suas atividades antes por conta disso. Cirurgias de mama, existe ali uma limitação da parte de movimentação dos braços, tá? Quando é só uma colocação de prótese, por exemplo, que quando é feita pela técnica da prótese de recuperação rápida, por exemplo, você até consegue voltar a levantar os braços no mesmo dia. Mas se é uma outra técnica, daí você vai precisar ali ter um espaço. Eu normalmente peço ali entre 2 a 3 semanas sem levantar o braço na altura do ombro. Então, até aqui pode levantar. Aqui não. Pode. Tá? Cirurgia de redução de mama, mastopexia, daí para isso vale por conta para respeitar ali o processo de cicatrização mesmo da região. E já voltando nesta recuperação aí que a gente estava falando, não só esse cuidado final, mas o que que a doutora estava falando antes, que as pessoas acham que também a cirurgia plástica ela faz milagre, né? Eu fiz lipo, fiz abdominoplastia, agora posso comer tudo que eu quiser, não preciso ir na academia. Não. E acontece bastante, né? E a pessoa, às vezes, ela ganha peso e perde toda a cirurgia. Perde mesmo. Perde mesmo, meninas, porque você faz a cirurgia com aquele percentual de gordura que a paciente tem e é aquilo que ela precisa manter para manter o resultado dela, né? Se ela perde um pouquinho de peso, às vezes ela até consegue melhorar o resultado dela. Mas se ela ganha muito peso, o resultado pode ir, às vezes não, mas ele pode ir por água abaixo. Porque a gente tem uma certa camada de gordura em todo o nosso corpo. Seja na mama, seja no abdômen. Mesmo em locais que foram lipoaspirados, que a gente diminui a quantidade de células de gordura, mas as que sobram, se você engorda, elas vão aumentar de tamanho. Então, né? é aquela coisa. E os lugares não lipados acabam, às vezes, proporcionalmente, parece que você ganhou mais peso naquele mais medida naquele local que não foi lipoaspirado, porque é um volume maior de células, que é aquele local. E daí, proporcionalmente, parece que aumentou mais, sabe? Então, a manutenção do resultado. Então, assim, o paciente faz a parte dele antes da cirurgia, então a gente precisa ter o paciente precisa estar bem de saúde, física e emocionalmente bem para fazer a cirurgia. A gente faz a nossa parte, que é entregar o resultado, e a gente precisa daí disso do paciente. Manter a alimentação bem saudável, manter a atividade física, tentar manter o peso o máximo possível. Às vezes eu recebo pacientes que falam assim, não, para operar eu vou fechar a boca, quero perder 20 quilos. Emagreci. Eu falei, eu prefiro que você perca 10. Depois que você consiga manter esses 10 do que você perca 20 e depois da cirurgia que eu realizar, você ganha esses outros 10. Até porque essas dietas restritivas não vão durar muito tempo, né? Então vai perder os 20, daí volta ali depois vai comer mais um pouquinho. Né? Ai, não deu certo aqui, ó, já tô com uma gordurinha. E daí, infelizmente, daí é realmente conscientização, né? Porque, na verdade, a cirurgia, ela te entrega o resultado, mas ela também não faz milagre. Ela não consegue manter se você depois sai comendo, né? Ai, não faço exercícios, me alimento mal. E não tem como o resultado permanecer, Exatamente. Eu acho que tudo, né? Uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Então, assim, depende do empenho do paciente. Que eu vou trabalhar o meu lado, realizando a cirurgia, e eu preciso que a minha paciente faça a parte dela e cuide desse resultado depois para a gente conseguir perpetuar o máximo de tempo possível. Uma coisa que eu sempre falo, o tempo e a gravidade são implacáveis. Então, apesar desse cuidado, às vezes, com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno. Isso faz parte do processo. E a gravidade continua fazendo efeito também. Então, isso também faz com que a gente precise ter ainda mais cuidado depois de
durante o pós-operatório, para a gente perpetuar ao máximo. Isso significa que, às vezes, vai ser a última cirurgia? Às vezes não. Às vezes vai precisar, por conta de todo esse processo, fazer alguma outra depois. Mas quanto mais se cuidar, mais longo a gente consegue manter esse período de resultado. E já falando em emagrecimento, a gente tem agora o uso excessivo das canetas emagrecedoras, e as pessoas elas estão perdendo bastante peso. E rápido, né? Às vezes não conseguem acompanhar, né? Não com conseguem exercício. acompanhar, então elas perdem bastante massa muscular. E aí vem a flacidez. Tá. Esses pacientes, então, a primeira coisa, a gente precisa... Isso que você falou, Carol, é uma das chaves. A parte de perda de massa muscular. Então, com o emagrecimento rápido, às vezes a pessoa não consegue ali manter uma rotina de atividade física e de ingesta de proteína para manter essa massa. Então, a gente precisa ajustar isso antes da cirurgia, porque o trauma cirúrgico vai exigir um paciente o mais saudável possível ali para lidar tanto com o procedimento da cirurgia em si, quanto com o pós-operatório. E com relação à flacidez, a gente está vendo perdas bem grandes de peso com essas canetas, tá? Que se assemelham a uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Tá? Então, eu já vi paciente perder 30, 40, 50 quilos com a caneta, tá? Então, a flacidez vai vir. Fato, é inevitável. Né? É inevitável, tá? Então, a gente pode, sim, fazer cirurgias. A parte da mama acaba diminuindo de volume e cai. Aí a gente tem a mastopexia. Se a paciente quiser aumentar volume, a gente pode usar a prótese. O abdômen, aí vem a abdominoplastia. E também a parte de braço e coxa, dependendo do grau de flacidez, a gente consegue uma flacidez menor, às vezes, que não é uma flacidez que incomode tanto o paciente. Às vezes, só uma tecnologia para retração de pele, por exemplo. Já consegue resolver. Resolver 100% não, mas assim, a gente consegue tentar melhorar um pouquinho essa flacidez. Não precise da cirurgia, ele se sinta bem já. Mas à medida que esse grau de flacidez vai aumentando para moderado ou uma grande flacidez, daí às vezes seria a cirurgia. Daí a gente tem o lifting do braço, que é a braquioplastia, e o lifting da coxa, que é a cruroplastia, né? Que são cirurgias que daí você realmente vai tirar o excesso de pele ali, faz a incisão, retira essa pele e faz o fechamento. E qual que é o tempo? Porque, por exemplo, a pessoa começou a caneta, daí quer perder tantos quilos, né? Daí ela tem que ter parado de emagrecer, parado com as canetas para fazer a cirurgia, como que é? Mesmo isso vale anestesia, né? Então assim, com relação à estabilidade de peso, que a gente precisa ter uma estabilidade de peso. Enquanto o peso está variando, fazer a cirurgia não é interessante, porque você fez a cirurgia, se você ganhar peso, você perde o resultado, igual a gente já conversou. Se você ganha peso, você perde o resultado. Se você perde, você também pode ganhar uma flacidez a mais ali, que durante no momento da cirurgia estava resolvido, você perdeu muito mais peso, você acaba perdendo de um jeito ou de outro o resultado. Então, eu gosto de pedir para os meus pacientes estarem com o peso estável há 6 meses. Então, há 6 meses de peso estável, a gente consegue fazer a cirurgia. Tá. E com relação a parar as canetas para fazer a cirurgia, é importante por conta da anestesia. Então, a maioria dessas canetas, ela atrasa o esvaziamento gástrico, tá? Então, por mais que você... minha última alimentação, a gente pede um jejum ali de pelo menos 8 horas antes da cirurgia. Então, nesse jejum de 8 horas, às vezes mesmo... Você respeitando o jejum, às vezes ainda vai ter um pouquinho de conteúdo ali dentro do teu estômago. E isso acaba prejudicando o ato anestésico. Então, os anestesistas, eles têm pedido ali 2 a 3 semanas para interromper o uso da caneta para realmente passar pelo procedimento cirúrgico. E doutora, decidi que quero fazer algum procedimento cirúrgico, quero fazer uma cirurgia. Eu tenho que estar no meu peso ou tenho que estar um pouquinho abaixo, tenho que emagrecer um pouquinho? Como é que funciona isso? Então, eu peço que os meus pacientes tenham o IMC abaixo de 30, o ideal abaixo de 28. Então, o IMC é o índice de massa corporal, é um cálculo que a gente faz com o nosso peso dividido pelo quadrado da nossa altura, tá? E daí a gente vai chegar num número. Esse número a gente coloca, existe uma classificação de IMC normal, obesidade grau 1, sobrepeso,
obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, que também é conhecida como obesidade mórbida. Então, a gente aceita até o sobrepeso, que é o IMC até 30. Acima de 30, daí já é considerada obesidade. E a obesidade, ela acaba aumentando os riscos da nossa cirurgia. Então, se o paciente... Eu sempre calculo o IMC dos pacientes. Se o IMC está dentro da obesidade, daí a gente faz uma programação de uma perda de peso. Importante daí a manutenção. Então, eu preciso que o paciente chegue num peso que ele vai conseguir manter também. Mas se ele já está ali num peso normal ou um pouquinho de sobrepeso ali, o ideal seria até 28 mesmo. Daí a gente consegue realizar a cirurgia com mais segurança, sem dúvida. Mas isso seria mais uma segurança, vamos dizer, de saúde mesmo, né? Não relacionada com o resultado também. Não, o resultado também, porque se você opera um paciente com obesidade versus um paciente com IMC normal, o resultado vai ser diferente ali. Então, a gente vai ter um resultado melhor, esteticamente falando, no paciente que tem o IMC menor. Mas mais importante que isso, eu acho, é realmente a segurança do procedimento, do ato anestésico e da cirurgia em si. Então, a obesidade, ela acaba aumentando o risco de trombose, por exemplo. Tá? Aumenta os riscos anestésicos, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de tudo. Então, a gente precisa baixar esse IMC para chegar num valor que o benefício da cirurgia passe a ser maior do que o risco. Ainda mais que as nossas cirurgias, muitas são estéticas. A maioria é estética hoje em dia. Né? Existe a cirurgia plástica reparadora, mas nas cirurgias estéticas, que a princípio você está operando uma pessoa completamente saudável, se você tem ali um risco que vai aumentar muito ali, qualquer problema que vai ter depois da cirurgia, não faz sentido, né? Mas isso é muito importante, que talvez não faça sentido. Eu concordo com você, mas para você, né? Que tem muitos médicos que às vezes vão fazer essa cirurgia, que daí às vezes vão, mas o doutor tal vai fazer mesmo, Mas daí é o risco do procedimento, cada um né? Daí acaba optando por isso. Então, eu prezo muito pela segurança dos meus pacientes. E eu tô isenta de risco? Sem dúvida nenhuma que não. Com certeza. A cirurgia já é um risco, né? Com certeza, as complicações podem acontecer, mesmo a gente... No cenário ideal. Exatamente, mesmo no cenário ideal. Então, mas quando você identifica algo assim, que você precisa... qualquer coisa que vai aumentar. Sim, você busca para minimizar todos os riscos. Mas assim, você, por exemplo, uma mulher está tomando anticoncepcional. Não parou o anticoncepcional para cirurgia, porque eu peço para parar durante 30 dias o anticoncepcional por aumento de risco de trombose também. Se a paciente não parou, eu prefiro suspender a cirurgia dela, eu preciso que ela pare durante esses 30 dias para a gente fazer a cirurgia com segurança. Para mim, não faz sentido aumentar o risco. Né? Doutora, já puxando nesse link da estética, porque a gente sabe que a maioria dos procedimentos, né, como a doutora falou, eles são ligados à nossa autoestima, né? Que a mulher, ela busca aquela autoestima. Só que pode acontecer que, às vezes, a mulher, ela idealiza um corpo, idealiza um rosto e ela busca... No procedimento estético, essa satisfação. Só que o problema, na verdade, não é exterior. É um problema interior. É como ela se enxerga. Então, como que a gente pode tratar isso? Como que a gente analisa? Não, realmente, o seu caso é um caso estético mesmo, vamos só fazer. Ou talvez a pessoa ela não precisa nem daquele procedimento estético. Porque ou ela faz o procedimento, mas continua tendo os mesmos problemas. Né? Sim. Então, assim, Carol, eu converso muito, assim, principalmente na avaliação de cirurgia, eu tiro pelo menos 1 hora para conversar com os meus pacientes. Então, eu quero saber todo o histórico de saúde, quero saber o que está motivando ela a fazer a cirurgia. Eu quero realmente conhecer a paciente que está me escolhendo, né? Então, e quando a gente consegue identificar isso, que às vezes existe isso que você falou, às vezes a pessoa está idealizando, a gente precisa trazer ela para a realidade, tá? E enquanto a gente não conseguir alinhar a expectativa dela com o que realmente a gente consegue entregar, eu prefiro não operar. Tá? Às vezes a gente precisa de um acompanhamento psicológico junto, então tem tudo isso. Mas... E a mulher, ela tem que buscar
ela tem que ser a sua prioridade, né? Eu sempre Exato. falo que a mulher, ela tem que ser a sua prioridade. Não adianta você fazer algum procedimento estético também para agradar o outro. Às vezes o marido quer que você faça lipo ou quer que você faça abdominoplastia, coloque silicone. Às vezes a mulher está se sentindo super bem com aquele seio pequeno, mas o marido quer que ela coloque o silicone porque ele acha bonito, só que ela não acha bonito, né? Então a gente tem que respeitar os nossos desejos e a nossa Exato. individualidade. E esse é outro ponto. A paciente que eu consigo identificar que ela não está fazendo a cirurgia por ela. Ela está fazendo a cirurgia por outra outra pessoa, seja, pressão, por pressão externa, de amigos, de marido, de enfim, seja por quem for. Mas se não é por ela, eu não realizo. É porque às vezes a pessoa... Então, eu até... Ela não vai ficar satisfeita. Não. Né? Vai ser aquele paciente, vamos dizer, que vai dar problema, né? Porque ela vai ser aquele paciente, ela vai fazer o procedimento, mas é aquela coisa, né? Porque ela às vai vezes a continuar pessoa não se sentindo bem. e aquela coisa, às vezes a pessoa tá se sentindo bem com aquele com o abdômen daquela forma, ela não tá incomodada, Sim. mas aí o outro quer que ela faça. E existem as duas coisas. Existem pessoas ao nosso redor que querem impor para a gente realizar alguma coisa. E o oposto. Às vezes a gente quer realizar e por pressão externa a gente não realiza. Sim, então, eu tento alinhar isso com as pacientes para que ela faça realmente o que ela quer. Porque a gente tem que respeitar os nossos desejos, né? Exato. Respeitar os nossos desejos e o que a gente busca. E não seguir o que os outros... Ai, não, eu acho que para você vai ficar bom. E a gente tem muito aquela pressão externa mesmo de amigas. Ai, você... Principalmente quando a gente entra no envelhecimento. Ai, nossa, mas você precisa fazer uma plástica facial. Você já tá com a pele flácida, já tá enrugada. Ai, você precisa fazer tal procedimento, né? Às vezes a pessoa... É a mesma coisa, assim, comparando Fulana a tá grosso tão modo. bem. Fulana tá tão bem e tem a sua idade. Olha como que você tá. É a mesma coisa, assim, a grosso modo, aquele cabelo grisalho, né? Sim. Nossa, mas você vai ficar com esse cabelo grisalho? Se for do meu desejo, Se por for o que seu não? desejo, por que não, né? Mas, e isso que você falou, Carol, as redes sociais vieram para nesse ponto nos incomodar um pouquinho. Porque há uma comparação. Eu já tive paciente que chegou assim, mas olha a pele dessa pessoa. Eu falei para minha paciente, isso aqui é filtro. Isso aqui não é a pele dela. Toda a pele tem poro, tem linha. E faz parte, a gente tem que deixar o melhor... Essa pele completamente lisa, isso não existe. Isso é filtro. Nossa, eu Nem achei que bebê não era. praticamente, Ela não né? tinha nem percebido que era um filtro. Sabe? Porque então, as redes sociais, elas vieram para aproximar muito a gente, né? Mas tem esse porém que a gente tem que tomar muito cuidado. É muita comparação com muita tudo, né? comparação. Nossa. E pacientes jovens, né? Vamos dizer, pessoas mais jovens que às vezes nem precisam, assim, de um procedimento estético ainda, mas que já estão nessa... Louca, né? Já estão loucas para fazer porque vem... Nossa, ela já tem... Tal, porque tem uma idade também mínima para você fazer um procedimento. Então, a idade mínima depende... Do procedimento. Depende do procedimento. Então, óbvio, quando a gente consegue operar dentro da maioridade, é o melhor dos mundos, é o ideal. Mas, às vezes, por exemplo, tem pacientes adolescentes. O importante é ela já ter... falando em mulher, né? É importante ela já ter menstruado pela primeira vez após 3 anos, para a gente esperar realmente uma estabilidade ali da parte hormonal, da parte de mudança corporal. Então, após 3 anos da primeira menstruação, mesmo ela sendo adolescente, existem alguns casos que a gente abre exceção e acaba fazendo cirurgia. Então, uma delas é a mamoplastia redutora. Então, tem pacientes que menstruaram, às vezes, muito cedo, por características genéticas, pessoais, enfim. Tem uma mama muito, 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 muito grande, a ponto de atrapalhar o dia a dia dela, causando dor nas costas. Aquela marca que o sutiã faz. Então, nesses casos, com autorização de pai e de mãe, quando a gente vê que a menina ela tem maturidade para lidar, estético, né? E aí já seria um caso a parte mais estética. saúde. Exato. Mas daí é mais nesse caso. Então, quando cirurgias meramente por estética em adolescentes, se a gente consegue postergar até os 18, eu prefiro.
É complicado você fazer um procedimento, uma cirurgia no menor de 18, porque é o que a gente já falou, né? A gente tem fases da nossa vida. E a pessoa com 16, 15, às vezes ela nem sabe o que ela quer ainda. E aí ela faz... É a fase que mais não sabe o que quer. Não quer fazer mais coisa. Quer fazer mais coisa. Não sabe o que quer fazer um monte de coisa e quer fazer o que os amigos estão fazendo. O que... Para ser igual, né? Para ser igual, para ser aceito. Essa comparação da rede Mas social. isso daí, ali durante a consulta, e daí nessa consulta eu vou ter normalmente a mãe acaba indo junto com as meninas, às vezes o pai também, mas normalmente a mãe. Então a gente consegue ver o quanto a gente vai investigando ali durante a conversa, tudo, a gente vai vendo essa maturidade, né? Então tem casos que realmente a gente precisa indicar, que são esses casos que daí a gente acaba considerando uma cirurgia mais reparadora, no caso da mamoplastia redutora nesse caso. Mas tudo depende ali da maturidade mesmo que você vê. Porque a gente precisa ver que aquela adolescente ela vai estar preparada para lidar com a cirurgia e principalmente com o pós-operatório. E mais ainda, com possíveis complicações que podem vir a acontecer. Será que a cabecinha dela vai conseguir lidar com isso? Já está preparada, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar ali em cima e cuidando e avaliando. Porque é difícil até para pessoas mais maduras, adultos, assim, a gente... Se nós que somos adultos, a gente já fica nós que somos adultos, já tem receio, um receio, né? a gente pensa tudo isso, imagine uma criança. Que vai mais, às vezes, por impulso ou por pressão mesmo, né? Para ficar igual ou porque... Enfim, a amiga é mais bonita, né? A amiga é mais magra. A comparação das mídias que a gente falou aqui. Sociais. Doutora, voltando um pouquinho na abdominoplastia, e aquele umbigo triste que a maioria diz, mas o meu umbigo ficou diferente, ficou aquele... que é? Tá. Como que a gente consegue resolver esse problema? O umbigo triste nada mais é que um umbigo resultante de um excesso de flacidez ali um pouquinho acima dele. Então, ele fica com esse formato, assim, como se fosse um sorriso triste. Com aquela boquinha triste. Então, é o umbigo triste que a gente chama. Quando essa flacidez é pequena, às vezes a gente consegue melhorar com tecnologia de retração de pele. Já consegue. Hoje existe uma técnica de abdominoplastia, que é a abdominoplastia reversa, que a gente traciona o abdômen para cima e faz uma cicatriz abaixo da mama. Tá? Quando é uma flacidez isolada nessa região, por exemplo. Mas é uma flacidez extensa que só uma tecnologia não vai resolver. Às vezes a gente precisa tirar a pele. A abdominoplastia, as pacientes têm muito medo do como vai ficar o umbigo. Elas têm medo do umbigo. Tem bastante, né? Como vai ser a abdominoplastia, ela vem para corrigir o umbigo triste. Mas a maioria das pacientes tem medo porque acha que o umbigo vai ficar estigmatizado ali. Alguns umbigos ficam, alguns umbigos ficam. Né? Mas a gente toma todo o cuidado ali. Então, eu gosto de usar o próprio umbigo da paciente na cirurgia do abdômen. Então, a gente faz ali uma incisão ao redor do umbigo. Esse umbigo vai ficar preso no lugar onde ele é mesmo. Às vezes, eu tenho um umbigo um pouquinho desviado, que isso pode acontecer. Às vezes, o paciente tem um umbigo um pouquinho mais lateralizado. Você já consegue fazer essa correção? A gente, um pouquinho 100%, né? Mas a gente tenta melhorar. Com certeza, a gente tenta melhorar. E daí, depois de realizar toda a cirurgia, a gente abre um espacinho naquela pele já tracionada ali do abdômen, abre o espacinho e dá os pontinhos ao redor. Mas eu tomo cuidado para fazer de uma maneira que a cicatriz fique bem voltadinha para dentro, que o umbigo fique o mais natural possível. Então, assim, o umbigo ele vai ficar diferente do que ele era, acaba ficando, porque normalmente tem aquele excesso de pele ali em cima. A pessoa ela nem enxerga mais direito como que é o umbigo dela antes, né? E é um dos maiores medos, é uma das mulheres, maiores né? preocupações. É uma das maiores preocupações, como vai ficar o umbigo. Então, a gente toma todo o cuidado ali para deixar a cicatriz o mais para dentro possível e o umbigo deixar o umbigo mais feliz, natural. Né? Deixar o umbigo vai ficar feliz, isso a gente sempre garante. Com a abdominoplastia, a gente consegue garantir a barriga ficando feliz, o umbigo a gente dá um jeito. Isso aí. E tem também, agora que a Carol falou do umbigo triste, tem também a diástase, né? Isso. Que daí tem umas que são, assim... menores, que a princípio com exercício, fisioterapia resolve, tem umas que tem uma separação muito grande após a gravidez que é necessário fazer essa cirurgia. Eu normalmente eu gosto de
de abordar a diástase junto na cirurgia da abdominoplastia. Então, a diástase ela é o afastamento dos músculos do abdômen, do reto abdominal, que é aquele músculo que faz os gominhos. Nada mais é que o afastamento. A gente tem 2, eles são juntinhos e depois da gestação ou, às vezes, após a obesidade, eles Também podem afastar pelo aumento da pressão intraabdominal. E daí, durante a abdominoplastia, a gente faz a aplicatura, que a gente chama. A gente aproxima essa musculatura novamente, né? Então, diástases menores, diástases maiores, a gente consegue fazer o tratamento ali durante a cirurgia. E daí faz, vamos dizer, só essa cirurgia ou pode associar daí também? Ou geralmente tem que ir com uma abdominoplastia? São coisas diferentes. Durante a abdominoplastia, a gente trata a diástase. Tá. Paciente que não tem indicação de abdominoplastia mas tem a diástase e quer tratar só a diástase, hoje em dia é possível fazer esse tratamento da diástase até por vídeo. Por videocirurgia. Então, entra com a câmera, com incisões pequenininhas e você consegue fazer o tratamento. Daí seria uma cirurgia, vamos dizer, mais fácil a recuperação. Sim. Porque daí seria Porque o que deixa a recuperação da abdominoplastia mais difícil, Gabi, é a gente ter retirado todo aquele excesso de pele abaixo do umbigo. Então, eu vou pedir para minha paciente andar curvada ali por umas 2 semanas. A partir da primeira semana, ela vai voltando a ganhar amplitude de movimento até ela... Mas assim, são umas 2 semanas ela com dor nas costas, tendo que andar curvada, tendo que dormir nessa posição aqui para não forçar a cicatriz. E já linkando aí com a gordura, que com certeza a mulherada de casa quer saber isso. Essa gordura que eu acho que é da lipo, né? Que você consegue tirar e colocar no glúteo. Em algum outro lugar. Não só no glúteo, né? Não só no glúteo, isso é bem importante. E essa gordura, depois de um tempo o corpo absorve ou ela fica lá? Como que funciona isso? Então, assim, Carol, a gordura que a gente tira da lipoaspiração, a gente trata ela para separar o que é realmente célula de gordura, o que é líquido, porque a gente faz uma infiltração antes também, então a gente precisa tirar todo esse soro que foi infiltrado para diminuir o risco de sangramento ali durante o procedimento. Só para essa lipo pode ser em qualquer lugar. Essa retirada de gordura não precisa ser necessariamente pode ser da qualquer coxa, do área braço, enfim, a qualquer área doadora pode ser qualquer uma. Pode ser costas, o flanco, que é essa parte aqui da lateral, abdômen, pneuzinho para o pessoal de casa, um pneuzinho, né? De coxa, braço. A gente consegue usar a gordura de qualquer parte do corpo. A gente só precisa que essa gordura a gente veja ali que tem, depois do tratamento tem uma qualidade. Então, a gente pode colocar a gordura no bumbum, a gente pode colocar a gordura nas cirurgias de mama. Então, às vezes, a paciente quer fazer o explante, a gente consegue, às vezes, colocar um pouquinho de gordura ou associado ao implante. Então, uma cirurgia ou só de prótese. A paciente está com medo que, muito magrinha, às vezes vai ficar um colo um pouquinho mais marcado pelo biotipo dela e ela não quer isso. Às vezes a gente consegue, com um pouquinho de gordura ali, dar uma camuflada, uma suavizada no resultado. Então, a gordura ela vem para ajudar no aumento do volume ou então ajudar nesses refinamentos ali de resultado de cirurgia. No bumbum, a gente consegue injetar ele em locais de celulite ou então aumentar o volume. O mais importante, eu não faço a enxertia intramuscular, que aumenta também bastante o risco de embolia gordurosa. Então, sempre no plano acima do músculo. E também a gente pode usar gordura na face. Na face é muito interessante, né? Principalmente para quem teve perda de peso. Exatamente. Que tá com então, a gordura a gente né? consegue usar como preenchedor de face mesmo. E que você me perguntou se essa gordura integra. Uma parte dela, sim. Uma parte ela é reabsorvida. Mas o que integra, daí, a princípio, vai ficando você e já ela tem continua... um resultado, Exato. E ela, um pouco, o organismo acaba reabsorvendo. Mas a maior parte dela acaba... Grande parte dela acaba ficando ali e passa a fazer parte do teu corpo. E já fica no corpo. Olha que às vezes a gordura pode ser útil, hein? A gordura pode ser útil. A gente quer eliminar na face, principalmente, eu particularmente não sabia na face. Na face é super interessante, né? E na face também, Carol, uma coisa que a gente tem ouvido muito falar nesses últimos tempos, existem vários tipos de gordura. Existe a gordura normal, que é a que a gente usa para dar volume, que é a macrofat, por exemplo. Existe uma gordura um pouquinho menor, que ela dá um volume. Essa a gente usa na face, porque ela precisa ser uma gordura um pouco mais delicada, que é a microfat. E agora existe a nanofat, que a gente vai passando essa gordura por filtros e emulsificadores
para afinar ela e para ela ter mais um poder regenerativo do que um poder de volumização mesmo. Então, a NanoFat, ela tá vindo aí, tá saindo bastante estudo sobre isso. Olha que interessante. Mas a gente tiraria do corpo da própria paciente. Então, ela teria que fazer um procedimento para tirar a gordura. Isso. Né? Para daí aproveitar. Isso. Então, daí a gente consegue usar, ela ajuda a melhorar, porque daí tem fator de crescimento, tem célula-tronco, daí consegue melhorar a qualidade de pele, tudo. E não sem a ideia do dar o volume. Né? Só para mim. Quando não é a ideia dar volume, existe essa possibilidade. Olha que interessante, né? São mas várias ainda tecnologias tem, né? Também perda de volume com o tempo, sim, né? Que sim. a gente vai perdendo aqui, ó. E vai, essa estrutura, né? Como a gente é muito jovem, a gente não sabe ainda como é que funciona. A gente vai tendo essa flacidez, perdendo essa estrutura. O processo de envelhecimento da face é a mesma coisa do corpo. Então, a pele vai ficando mais flácida, a musculatura vai ficando mais flácida. A gordura, às vezes, ela diminui de tamanho e as gorduras, a gente tem coxins de gordura na face que acabam caindo também, né? Então, faz parte, existe reabsorção óssea, a estrutura óssea do nosso rosto vai mudando com o passar dos anos por reabsorção, né, de determinados pontos, então isso pode acontecer. E agora voltando ali na cirurgia que a gente falou da estética mesmo, né, da autoestima. Então chega lá depois de toda essa conversa, assim, você descobriu que é por ela mesmo, que ela quer mesmo. E daí depois, né, que ela faz o procedimento, né, quando tá recuperada, que ela volta, assim, você já sentiu, assim, a transformação dessa paciente? Já puxando, se tiver algum caso, assim, de alguma paciente que realmente você fala, nossa, realmente valeu a pena ter escolhido, né, a cirurgia plástica. Olha, pelos resultados, com certeza tem vários, né? Então, assim, eu aproveito até para agradecer, porque eu acho que as minhas pacientes são maravilhosas, mas assim, a gente escuta muita coisa assim, ai, doutora, eu consegui passar maquiagem, eu enxerguei meu delineador no olho, quando a gente faz a cirurgia das pálpebras, por exemplo. Eu não enxergava mais a sombra do meu olho, eu não conseguia passar a sombra. Já tive paciente que, depois da primeira gestação, faz mais de 40 anos, ela nunca mais tinha ficado com uma diástase muito grande, um excesso ali de pele e volume no abdômen. E durante 40 anos, ela nunca usou biquíni. Ela só usava maiô. Aí ela fez a cirurgia porque ela queria, estava se sentindo bem. E daí, num dos pós-operatórios, ela me contando que ia viajar. Ai, você acredita que depois de 40 anos, a minha barriga vai ver o sol pela primeira vez? Olha, eu comprei um legal. Biquíni. Então, isso para mim não tem preço. Para mim, não, isso é gratificante, né? Nossa senhora, super gratificante. Faz tudo valer a pena. Então, eu ver as minhas pacientes fazendo coisas que elas não conseguiam fazer antes, isso para mim é a resposta de tudo ali. Então, não, e é no caminho certo. Tô no caminho certo. É gratificante ver o resultado do seu trabalho e a gente mesmo pensar que, às vezes, por exemplo, se você não tem esse problema no abdômen, você não pensa, nossa, a pessoa ela não gosta de mostrar o abdômen, ou mesmo do olho, ou algum outro problema, alguma dor que incomoda você, só que não incomoda o outro. Então, você não pensa, né? Nossa, como assim a abdominoplastia ela vai usar biquíni, assim, é uma coisa muito... É muito de como a gente se muito enxerga autoestima também, né? de como a gente porque se às enxerga. Vezes vai a paciente, você olha, não. Tá né? tudo não bem, digo você, né? Mas você assim, tem um olhar técnico, mas a gente, assim, se vai chegar uma pessoa magrinha, eu quero fazer abdominoplastia. Pra quê? Você tá tão bem, você não precisa. Só que às vezes é muito mais do que o procedimento estético. Se conecta com a nossa autoestima. E isso, pra mim, é o mais importante. E quando eu consigo ver que realmente eu vou conseguir entregar essa transformação pra minha paciente, isso pra mim... Eu sei que continua. Tá no caminho certo. E o interessante da doutora, que eu pude perceber hoje, é que a doutora, ela busca essa naturalidade, igual do começo do episódio, né? Não é uma coisa, assim, forçada, que você tem que fazer esse procedimento estético, ou você tem que fazer aquela cirurgia, não. Você é uma coisa natural e que vai fazer a pessoa se sentir bem. Não, é mais fácil conversar do consultório. É mais fácil aquela coisa... E quando eu preciso, às vezes, contraindicar o procedimento, eu contraindico com a maior tranquilidade. Quando eu vejo que não vai ficar natural ou não é o caminho, eu tento mostrar isso para paciente. Se a gente daí não consegue alinhar, porque não adianta nada você fazer um procedimento e depois se sentir feliz. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Né? Você passou por todo o risco da cirurgia, você tem o resultado, mas não está satisfeito, porque não era este o seu problema, né? Sim.
É porque o que vale mais a pena, que nem você falou, não é nem o resultado em si, né? É. Lógico, que a gente Não, o busca resultado, a satisfação, sim. né? O resultado vale muito a pena, mas a você satisfação, vê... o que aquele né? resultado proporcionou na vida Exato. da pessoa. Óbvio que você quer um resultado, vamos dizer, perfeito, né? E vai em busca de tudo para que ele seja... entregar o melhor Para entregar o melhor possível, e com sem todas, dúvida. né? E As minimizar todas as adversidades, né? Mas ver aquela satisfação, né? Aquela Seria realização. a consequência do resultado, né? Aquela autoestima, por exemplo, da mulher, da paciente que voltou a usar biquíni. Imagina pra pessoa 40 anos sem usar biquíni. Ela ia pra praia ou pra piscina, com certeza ela se sentia desconfortável, Sim, tinha que ficar de maiô, se sempre de escondendo. maiô, sempre E se aí, escondendo. imagina a felicidade da pessoa Nossa, isso- usar um biquíni, né? E se sentir bem. Sim. Esse é o mais importante, né? E se sentir bem, se sentir confiante com aquele biquíni. Exatamente. Então, realmente, é se olhar no espelho e enxergar através daquilo. Perfeito. E também tem que ver, acho que quando você faz essa conversa também, que muita gente acha que esse procedimento vai resolver a minha vida. É. Vamos dizer, nesse caso, ela tinha uma queixa pontual e tudo, mas às vezes tem gente que tem camadas muito mais internas, Sim. que pode apostar tudo na cirurgia e às vezes acaba se decepcionando. e acaba se depois. decepcionando, mesmo que o resultado Seja o melhor possível, esteja dentro, mas pelas expectativas Às vezes a próprias gente, do jeito que a gente se enxerga. Às vezes a gente mesmo, né? A gente cria expectativa de alguma coisa, né? Assim, E a gente se frustra. a quando gente se não frustra. consegue. É aquela coisa, eu quero uma coisa simples, né? Não, eu quero fazer o meu cabelo assim, dessa cor. Aí você chega lá e não vai ficar. E aí você já se frustra. Imagina quando você tá num procedimento que você tá fazendo uma cirurgia, né? Mas por E a isso gente cria que- muita expectativa. Mas por isso que o importante, meninas, é a gente deixar essa expectativa muito alinhada antes da cirurgia. Esse é o importante, porque aí você já sabe o que esperar. Sim. Não, você não vai ter Não aquela vai surpresa ser pega de desagradável. surpresa, né? Não vai ser pega de surpresa. Então, esse alinhamento de expectativa com o que a gente consegue realizar para aquela pessoa, porque às vezes vão vir duas irmãs. Às vezes são indicações diferentes. Procedimentos diferentes. Ah, mas a minha mama... Não, a tua mama pede isso, a tua pede aquilo. Tá? Então, são coisas... Então, a gente precisa alinhar a expectativa com o que a gente aquilo consegue que você entregar. falou no começo, né? Da individualidade. A individualidade é individualidade. muito importante. E Nossa. E eu tenho percebido, e graças a Deus isso, que as pessoas estão começando a perceber isso e voltando. Então, a porque eu acho gente... que teve aquele boom do A exagero. gente teve né? o boom do exagero há uns anos atrás, e esse ano eu tô sentindo que as coisas estão Então, voltando ali para a naturalidade. e a pessoa tá se respeitando, Em né? todos os sentidos, né? Então, isso para mim é o mais importante. Porque é claro que todo mundo quer se sentir bem, né? E aquela claro coisa, que a gente né? quer Sim. sempre buscar o melhor, né? Mas não precisa ser algo artificial. Alguma coisa dentro. Eu acho que a gente sempre consegue trazer a individualidade da pessoa ali à tona. Então, mas eu quero mexer no meu rosto, quero fazer um botox, uma toxina botulínica, né? Quero fazer um preenchimento, um bioestimulador. Não, a gente vai manter as características do teu rosto, a gente só vai embelezar ele. E aquela coisa, né? A nossa isso beleza. Eu posso falar. A nossa... Essa parte eu posso falar, né? A gente sabe que cirurgia eu morro de medo. E eu acho muito legal isso dela, que ela fala: quando teu medo for maior do que sua vontade, não faça. A gente não vai fazer. A gente Tem não que vai fazer. esperar você Então, como eu perder tenho esse medo. muito medo mesmo, né? Então, a gente vai sempre em busca Esperando. do botox e De e do bioestimulador, minimamente procedimentos que invasivos, não né? são Minimamente minimamente invasivos, que vão vão fazendo envelhecer. Aquele gerenciamento do envelhecimento. Gerenciando o do envelhecimento. Do envelhecimento. Exatamente. Então, assim, ela é muito... Não quer enfiar procedimento, né? Isso é ótimo, Eu tenho né? meu caso, né? Que a gente fez já preenchimento de olheira, que eu tinha olheira muito funda mesmo. E daí eu queria fazer de novo. Porque eu já achei, não, Gabi, não precisa de procedimento, já tá bom. E ela falou, não precisa pôr. Não, ainda tem. Faz o quê? Mas eu mostrei que realmente não E faz precisava, o quê? 3 anos já. É porque a 3 gente... anos e Eu meio. te mostrei que realmente não precisava. tá precisando ainda, Então, não né? é que vai... Você não vai naquela que vai querer te enfiar um monte de coisa. Vários né? procedimentos, né? E o que a gente busca, eu acho que assim, a nossa beleza é genuína, e a gente tem que buscar harmonizar. Exato. E sempre buscar aquela coisa assim, o mais natural possível. E a gente parar de querer repetir dos outros. Ai, quero repetir, eu quero ter aquele abdômen da fulana, quero ter a mama do outro. Não, a gente tem que respeitar.
O que o nosso corpo... O que o nosso corpo é, e tá tudo bem. Nós somos bonitos desse jeito. Sim, a nossa beleza é única, né? Exato. A nossa E também beleza com as nossas imperfeições com as também. nossas- aceitando as nossas imperfeições, porque a gente também não adianta querer, eu quero fazer porque eu quero mudar. A gente não vai mudar, né? A gente pode melhorar, mas a gente não consegue Mas mudar. essa é a minha Nossa, filosofia. perfeita é a essa minha filosofia de trabalho. E sobre o que a Gabi falou, sobre o medo, muito paciente tem medo da Medo é cirurgia. Então, isso eu gosto de deixar também muito bem conversado. Tem o paciente que fala, não, eu sei que eu tenho indicação já de uma cirurgia de face, por exemplo, mas eu ainda tenho medo. Falei, então, enquanto você tiver medo, a gente vai mantendo o que dá para fazer, sempre trazendo também para a realidade. Os procedimentos minimamente invasivos, eles não vão te entregar um resultado de uma cirurgia. Mas se entre o teu medo e o que a gente consegue entregar, você ainda tem... O medo é maior, a gente vai manter dessa outra forma, né? até você estar segura e com a certeza de que chegou a hora. Que Chegou são a fases hora, também. aí a gente Não, conversa. E eu acredito que todo mundo, né, tem aquele pouquinho de medo, né? Tem aquele Sim. medo, ai, nossa, mas eu... E ainda... Como é um procedimento estético, uma cirurgia estética, você fala, ai, mas eu tô bem, pra que eu vou fazer isso, né? Não é uma coisa assim, ai, eu tô doente, necessariamente eu preciso fazer essa cirurgia. E eu acho que todo mundo tem esse medo. Eu particularmente, quando eu fui colocar o silicone, eu tenho medo também, confesso que tenho medo. Mas eu falei, já vamos marcar próximo, porque eu não... Se eu Não ficar dá tempo de pensando... pensar demais, eu vou Se eu desistir. pensar, eu quero. Eu tô com medo, mas eu tô com vontade. Então já vamos marcar e já vamos resolver. Mas tua vontade Mas foi maior do que o A seu minha medo. vontade foi maior, porque se o meu medo fosse maior, aí é aquela Com certeza coisa. você não teria feito. Eu Carol. sempre tive Não, medo. e se Quando eu você era, que fica a gente com- estava falando, é. né? Quando eu era adolescente, eu sempre pensava em colocar. Mas tinha muito medo. Depois foi passando, que nem você falou, né? Assim. E passou a vontade, Não, e é aquela assim. coisa assim, é o nosso feeling, o nosso sentido, né? Quando você tá com muito medo, aí acaba que acontece alguma coisa, porque parece que você atrai, né? Se você tá... ai, meu Deus, você fica com tanto medo que você começa a achar que tudo vai dar errado. Então, é melhor esperar e controlar, igual a doutora falou. E sobre o medo, meninas, isso que vocês falaram... como eu quero muito fazer, mas tenho medo. Aí, como a gente gerencia isso, né? Então, tem que procurar um cirurgião plástico que você se identifique, que você sinta confiança. Preço não é tudo, valor não é tudo. Então, você tem que procurar alguém que... Com certeza. Essa relação profissional. médico-paciente tem que ser... Você tem que ter a prioridade você ali. tem que ter confiança no profissional, né? E também buscar aquele profissional qualificado, porque a gente vê muito no mercado profissionais que não são qualificados fazendo procedimentos. Sim, isso... E é aquela coisa, o preço, é bem mais que é mais barato, é mais barato, só que depois aí você pode ter outras consequências. Sim, então... mas eu acho que é assim, você estar... entregar o teu sonho da cirurgia para uma pessoa que você consiga essa conexão e vá cuidar desse teu sonho e consiga, apesar do pouquinho de medo, sentir segurança, essa é a pessoa com quem você tem que É a fazer. segurança que você tem que ter no profissional, né? Quando vai escolher o profissional, você já ter aquela segurança. Não, realmente eu quero fazer meu procedimento, quero fazer minha cirurgia com este profissional. Sim. E aquela conexão, né? Aquela conexão que surge paciente e médico. E Sim. por isso também é importante essa conversa, né? Para você conhecer o É, paciente e alinhar as expectativas também. Eu gosto dessa horinha aí que eu tenho com Isso com é as minhas muito avaliações importante. exatamente para isso. Para elas poderem me conhecer, para elas saberem o meu jeito, para elas saberem como que eu conduzo. Realizar a cirurgia. E até o Ok. pós-operatório, né? Que é muito importante, né? Principalmente. Então, assim, como que eu vou agir no pós-operatório? É você mesmo que vai me atender no pós-operatório? Sim, sou eu. Durante 1 ano depois da sua cirurgia, eu vou continuar te vendo. Tá? Às vezes tem paciente, não, mas precisa ir ainda? Eu falei, sim, durante 1 ano eu quero te ver. Precisa vir. Então, eu gosto de... Eu até brinco com as pacientes assim. Então, você decidiu operar comigo, vai ser um casamento de 1 ano. Fidelidade, pelo menos. É aquele menos plano um de aninho fidelidade juntas. por 1 ano, né? E assim, na hora da alegria e na hora da tristeza, aconteceu alguma complicação, tá todo mundo sujeito. E o mais importante é a minha paciente saber, eu vou estar do seu lado Isso e é a mais gente vai importante. passar por isso juntas. Bom, Gabi, segurança a gente já tem, né? Agora só a gente... você já perder esse medo. Não, acho que eu vou ficar nos menos Quando invasivos. perder o medo, se um dia perder o Se medo, um a dia gente perder o conversa. medo, né? Se não mudar de opinião, né? Se não Se for não dá o mudando, estilo. né?
Ai, foi muito bom. Passou super rápido, né? Que é um assunto que a gente tem muitas dúvidas, quer saber, tem dúvidas, curiosidades, né? E deu para ver. O mais importante que para mim hoje nesse episódio foi essa busca da cirurgia, mas com essa naturalidade e respeitando a individualidade de cada um. É uma cirurgia. A doutora tá de parabéns pelo, a doutora tá de parabéns pelo trabalho. Obrigada, meninas. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo e podendo tirar dúvidas, enfim, mostrar com certeza passou bastante tranquilidade para o pessoal de casa, para a mulherada que quer fazer o procedimento, quer fazer uma cirurgia, mas ainda tem medo, tem receio, tem dúvidas, né? E se tem vontade, né? Nada como uma conversa, né? Para vocês alinharem. E talvez ela decida que não vá fazer, mas às vezes a pessoa fica com aquilo na cabeça. Ai, será que eu... Né? E não vai para frente, né? Seria aquela roupa assim que você olha numa vitrine, que olha, ai, muito cara. Não vou. Mas às vezes vai lá e prova, porque às vezes não serve para você e você já tira aquilo da cabeça. Seria aquele primeiro passo, poxa né? vida, vou trabalhar as outras coisas para comprar. E no caso, para fazer a cirurgia, né? Então, é importante ter esse primeiro contato. Sim. E com certeza, eu já tive pacientes que constaram comigo e optaram por não fazer o procedimento porque elas viram que não era o momento ainda. Então, assim... eu estou à disposição também para isso, para tirar essas dúvidas, para a gente conversar, para bater, né, para elas poderem me conhecer. Então já deixa seu Instagram aí. Então, meu Instagram é @doutora.giovanafranco-de-souza. Giovana com 2 N's. Giovana com 2 N's, muito importante. Nós vamos deixar para vocês. Obrigada, pessoal de casa. Tem um presente para você, temos um presente do nosso patrocinador. Já. Nosso patrocinador, a gente já vai até vamos terminar nosso episódio já com os óculos. Essa marca, lindo, muito essa obrigada, marca autoral meninas, aqui de Curitiba. Curitiba. Uma marca aqui de Curitiba, né? Que tem óculos para todos os estilos para e ocasiões. Todos os estilos você encontra. Olha que lindo, combinando com o meu look. Todas combinando com o seu look. Já vamos terminar nosso episódio de Blink, agradecendo o pessoal de casa. E se você ainda não curtiu, curte o nosso episódio. Se inscreva no nosso canal. Obrigada e até o próximo episódio.